aqui até que cheguem os outros irmãos, vou fazer pergunta aqui. A Cassinha, como que como acontece, como acontece a união de espírito, Cássia? Hum, não faça pergunta difícil. Peraí, que eu vou pensar. É bem fácil essa. Isso aconteceu com você alguns anos atrás. Quando a gente aceita Jesus, é isso? Quando o Espírito Isso, Santo entra no coração, é isso? exatamente. Tá. Sol, como a gente pode ter união de pensamento com Deus? Ser um com Deus em pensamento. Cadê a Sol? Tá aí, Sol? Acho que a Sol foi tomar um gole de água antes da aula. Cássia, oração também, também. Oi, Sônia. Oi, falei, Oi. falei que você foi tomar um gole d'água. E eu levantei mesmo. Eu perguntei para você como nós podemos nos tornar um com Deus em pensamento. A Cássia já falou em espírito, que é aceitando a Cristo como nosso Salvador. Os nossos pensamentos, Deus já falou que não são os pensamentos de Deus, né? Então, para que a gente tenha pensamentos igual de Deus, tem que haver um trabalho, né? Um processo. Fala aí um processo que a gente pode fazer para a gente ter o pensamento nosso um com o pensamento de Deus. Orando, buscando, Isso, orando é uma. buscando Foram três coisas que a gente, três lições da união de pensamento que nós aprendemos, lembra? mais ou menos, a memória é É, fraca. a memória fala. Um é orando mesmo. E qual que é a maneira que Deus fala com a gente? Que a gente conhece a Deus? Onde você fica sabendo informações Na sobre Bíblia, lendo a palavra, isso? buscando, estudando Aí, constantemente. isso mesmo, descobrindo os pensamentos de Deus, né? A vontade dele está E todinha lá. isso mesmo. E também tendo aquela consciência da presença dele. Lembra aquela lição que a gente fez de falar com ele várias vezes durante o dia? Então, a gente tem aquela Sim. consciência. E união de propósito. Irmão Aurelino, o senhor está aí já? Boa noite, seja bem-vindo na nossa aula. Boa noite, acabei de chegar. Muito bom. Irmão Aurelino, a gente aprendeu sobre união de propósito também, que Deus quer que ele tenha um propósito para a nossa vida. E a gente aprendeu duas lições. Um propósito que Deus tem é que a gente seja mais parecido com o filho dele, com Jesus. Aonde nós, né, que a gente trabalhou, a gente estudou para descobrir como Deus é, como Jesus é. O senhor lembra? Ah, A gente estudou 8 qualidades do caráter de Cristo. Aonde estava aquilo? As 8 qualidades. Lembra que a gente falava os versículos e eles. é o amor. O amor foi uma das lições, isso mesmo. O amor foi uma das lições, um dos propósitos de Deus para a nossa vida é que a gente ame uns aos outros. Muito bem, irmão. Mas aquela parte da Bíblia que fala das bem-aventuranças, lembra? Aonde que está? No livro de. Mateus, né? Isso. Lá no livro de Mateus, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele ele está ensinando como ele é. Ele falou: olha, se vocês serão felizes se vocês fizerem isso. Então, o propósito de Deus
é que a gente faça essas coisas para a gente ser parecido com Jesus, né? Muito, Certo. muito bem. Hoje nós vamos terminar falando sobre união de corpo. Então, Deus quer união total. Então, união de espírito, quando a gente aceita Cristo como Salvador. O Espírito Santo vem como um selo no nosso coração de pertencimento, mostrando que nós pertencemos agora a Deus, porque nós fomos comprados por um alto preço e nós estamos selados para o dia da redenção. Nós não vamos ser mais confundidos. Isso é maravilhoso, né? Aí, esse aí é um fato que acontece na nossa vida, e agora vem todo esse processo de vida cristã. A gente precisa crescer, precisa ter uma vida feliz aqui, plena aqui nessa terra, até que Jesus volte, ou que a gente vai encontrar com ele. Então, o que que a gente precisa? Da segunda união, que é a de pensamento. Isso vai acontecer quando a gente tenha consciência da presença de Deus na nossa vida, quando a gente lê a palavra, meditação, né, na palavra, e oração. Isso aí vai trocar nossa mente, fazer uma renovação no nosso entendimento, para que a gente passe para outra etapa, que é a vontade de Deus, o propósito, ter união de propósito. Quando a gente aprende a pensar como Deus, então a gente está preparado para outra etapa, que é a união de propósito, porque quando há uma renovação no nosso entendimento, a gente experimenta a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, que é a união de propósito. União de propósito é a gente se tornar um com Deus, em propósito, ter os mesmos propósitos que ele, ter os mesmos objetivos que ele tem, está alinhado aos objetivos de Deus. E qual o alvo de Deus? Qual o propósito que ele tem para a nossa vida? Que a gente seja, que a gente chegue, né, na varonilidade perfeita, quer dizer, que a gente cresça na medida da estatura de Cristo, quando ele viveu aqui na Terra, o ser humano Cristo, né? E ele tinha aquelas 8 qualidades que nós estudamos lá do caráter de Cristo no livro de Mateus. Aquelas 8 qualidades, elas mostram para nós como nós podemos, né, atingir esse objetivo tendo o caráter de Cristo. É uma coisa que tem que ser trabalhada, misericórdia, humildade, né? Ser pacificador, ser um evangelista, tudo que Jesus foi como ser humano aqui na Terra. E depois nós aprendemos a lição do amor, que amar é uma marca registrada do servo de Deus, é a marca registrada do seguidor de Cristo. Se nós vamos ser um com ele em propósito, então nós precisamos amar uns aos outros para que o mundo conheça que nós somos seguidores de Jesus, né? Então, o propósito de Deus é que a gente seja parecido com Jesus e ame uns aos outros. Se a gente fizer isso, nós estamos cumprindo a Bíblia inteira, né? Então, por isso é um processo, você não vai conseguir isso de um dia para o outro, é todo dia, tem dia que a gente está mais parecido, né? A gente está parecendo filho de todo mundo, menos de Deus, porque nós somos carnais, né? Nós somos carne também, né? Nós temos a natureza humana e temos a natureza carnal. Não, e tem a natureza espiritual. Então, o que que acontece? Tem dia que a gente, se a gente não estiver perto de Deus, trabalhando a nossa vida, se a gente estiver enfraquecido espiritualmente, então a gente não vai estar parecendo nem um pouco um com Deus, e aí a gente volta, se arrepende e toma a nossa caminhada. Isso aí não vai acontecer de uma hora para outra que você vai conseguir atingir todos esses objetivos, mas eu queria deixar aqui para vocês essa ideia, lembrando sempre das 4 áreas que você precisa trabalhar na sua vida. Aí você olha e fala, puxa, hoje eu, eu, eu tô um com Deus em espírito, mas eu não tô um com Ele em corpo, né? A minha parte física, ela não está ativa.
atuante. Então, eu preciso trabalhar isso. Essa é a ideia desse estudo, é você identificar sempre aquilo que você precisa trabalhar em você e continuar. Depois que acabar esse curso, vocês, de vez em quando, vai lá no livrinho, olha, lembra disso, que você precisa estar trabalhando nesse processo de intimidade com Deus. Deus não quer ver você lá distante, né? Como se Deus estivesse distante, fosse inatingível. Deus se tornou acessível a nós. Pela morte de Cristo na cruz, ele nos deu essa possibilidade. Então, nós precisamos de usar isso daí para nosso bem, para o bem das pessoas que estão conosco, para o bem da nossa igreja. Então, na última aula, agora nós vamos terminar a união de corpo. A última aula, eu falei do nosso corpo, que Deus quer uma união total. Ele quer que você seja um com Ele em espírito, em pensamento, em propósito e, por último, em corpo. Ele quer usar esse corpo, essa parte visível de nós, para cumprir a missão dele aqui na Terra. A Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Então, que jeito que as pessoas vão ver Deus? Através de nós, do nosso corpo, quando a gente está usando o nosso corpo para a glória de Deus. Então, eu falei da parte da saúde, da parte de consagrar a nossa santidade do nosso corpo, para que ele possa ser usado por Deus. E hoje nós vamos falar de uma outra parte do nosso, da união de corpo. Pode passar, Daniel. Nós vamos falar sobre a igreja. A Bíblia fala que a igreja é a multiforme graça de Cristo. Olha só, aqui são fotos da nossa igreja, né? Muitos conhecem a nossa igreja, outros não. Tá certo que depois da pandemia, a gente não está assim com a turma tão ativa, não deu para a gente fazer tanta coisa, né, nesses últimos tempos. Vocês estão vendo aqui uma mesa com as toalhinhas vermelhas. Isso aqui foi um encerramento com pizza e tudo de um com Deus, que foi, nós tiramos foto. Então, sempre aqui presencial, a gente encerra com a noite especial, a gente faz pizza, ou a gente faz alguma coisa para comer, para a gente passar aquele tempo junto, né? E celebrando mais essa vitória de ter feito essas aulas junto, como hoje, né? Seria assim, a gente terminaria hoje e na próxima quinta-feira a gente faria uma confraternização. Aqui tem foto dos jovens, de algumas apresentações que a gente fez na igreja, enfim, grupos de oração, porque a igreja é assim, né? Então, Deus quer que a gente use a nossa vida para fazer parte do corpo dele aqui na terra, que é a igreja. Pode passar, Daniel. O segundo passo, olha, presta bem atenção, o segundo passo da união de corpo é aqui está escrito integrarmos, é isso mesmo. É integrarmos nosso corpo e vida ao corpo de Jesus, que é a igreja. Então, quando você já aceitou Cristo como Salvador, aí começa todo esse processo, e um dos processos importantes é quando você fala, assume Cristo, né? Uma aula que eu não dei para vocês é sobre o batismo, porque aqui todo mundo acho que já é batizado, mas o batismo é isso que representa o batismo. É você, naquele ato ali, você está mostrando que você crê que Jesus morreu por você e ressuscitou por você, e que você está disposto a morrer para o mundo e viver para Deus. Então, naquele ato ali de descer na água, você está mostrando que crê que Jesus morreu e foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou para pagar o seu pecado. E que você está se identificando com ele e com o corpo dele aqui na terra, que é a igreja. É um ingresso seu para a igreja. Você está entrando para a igreja de Cristo, tá? Então,
Agora você vai fazer parte do corpo de Cristo. Então é uma união de corpo, porque você vai tomar o seu corpo, que é a parte visível sua, e vai se entregar ali e vai integrar também, está integrado, trabalhando no corpo de Cristo, que é a igreja, aqui na terra. Então aqui fala assim, ó, ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Então, quando você tem essa união de corpo, quando você deixa o seu corpo ser usado ali para honra e glória de Deus, para tudo que tá sendo feito na igreja, você é uma pessoa atuante, você está ali fazendo parte, porque não porque você é só um religioso, porque tem muitas pessoas que pensam isso, né? Que é só a religiosidade de estar ali na igreja, ele acha que ele vai ser salvo por isso. Não é. Mas é pelo fato de que você reconhece que você já foi salvo por Jesus, que ele pagou um alto preço para sua salvação, e agora você vai unir a esse corpo aqui, dele aqui na terra, que é a igreja, cujo cabeça é ele mesmo, Cristo, e nós somos os membros ali, e nós vamos ajudar a ganhar mais almas para Jesus aqui na terra. Então, quando você tá nesse, fazendo parte disso, você vai sentir, talvez, tá bom, Cássia, tomara que não acabe não a energia da Cássia, vamos orar para não acabar, eu quero que ela fique até o final. Então, união de corpo é o quê? É deixar o nosso corpo ser usado por Deus, ser unido com Deus, para que ele seja operante aqui, né? Trabalhando nessa terra aqui até que a gente morra, né? Vai para o céu e o corpo volta para a terra. Então, nós temos que ser útil para a glória de Deus. Pode passar, Daniel. Jesus ficou limitado a um corpo por amor a nós. Lembra que eu falei na última aula que a coisa que eu acho mais linda é que Deus se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós mesmos não vimos ele, porque nós não vivemos aquela geração, mas pessoas como nós puderam, né, igual a outro versículo do livro das cartas de João, ele fala daquilo que nós tocamos no verbo divino. Pessoas pôde tocar no verbo que se tornou carne e habitou entre nós, que era Jesus. Já pensou pessoas que viviam aquela época e puderam abraçar aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, enxugou o pé de Jesus com os seus cabelos, pôde apalpar Jesus, né? Tocar em Jesus. Então, mas Jesus disse assim, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, nós não vimos, a gente sabe que pessoas viram, né, daquela geração. Nós não vimos, mas nós cremos que ele veio aqui, ele desceu aqui, né? E quando ele voltou, ele já não voltou mais só espírito, ele carregou um corpo glorificado, mas um corpo. Hoje Jesus está no céu com um corpo glorificado, né? Um infinito Deus homem que veio aqui, se tornou carne e carregou os nossos traços, a nossa aparência. Por amor de nós, ele se tornou um de nós e pagou o nosso pecado e voltou glorificado no céu, e um dia nós vamos ver ele como ele é, ver ele face a face. Acho lindo isso daí, que Jesus se tornou parecido conosco. Então, mas quando ele esteve aqui, né, antes é glorioso. Espírito, ele podia estar ao mesmo tempo em todo lugar. Mas quando ele veio aqui, ele ficou limitado a um corpo por amor a nós. Ele disse que ia voltar, a volta dele ao Pai seria benefício a nós. Por quê? Vocês lembram quando o Lázaro morreu? Mandaram avisar Jesus, e Jesus, ele era onisciente quando ele estava aqui, ele sabia o que os homens pensavam,
Ele sabia o que estava acontecendo com Lázaro, mas ele não podia ser onipresente. Onipresente significa estar presente em todos os lugares, porque ele estava limitado a um corpo. E com esse corpo aqui, ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, como ele está hoje, né? Então, ele disse assim: eu vou para o Pai, né? Vou morrer, vou ressuscitar, vou voltar para o Pai e vou mandar um Consolador. Olha só o benefício de Jesus ter voltado para o Pai e mandado o Espírito Santo. Esse versículo aqui: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha só. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Antes de Jesus voltar para o Pai, o Espírito Santo habitava com eles. Mas quando Jesus voltou e o Espírito Santo desceu aqui, então agora ele está em nós, em vós, em nós, né? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Né? Essa promessa dele, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecerei que estou no Pai, e vós em mim e eu em vós, um com Deus. Esse versículo resume esse livro, um com Deus. Eu estou no Pai e o Pai está em mim, e ó, naquele dia eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Olha que maravilha, que promessa. Então, quando você estiver triste aí, ou quando você estiver muito feliz, lembra disso, que você é um com Deus. Assim como Jesus é um com o Pai, ele é um conosco e nós somos um com ele. Então, toda vez que você pensar, nossa, eu estou sozinho, você pode estar sozinho de pessoas, mas quem tem Jesus nunca vai estar sozinho. Porque ele falou, ele prometeu, foi ele que prometeu. O Espírito Santo habita convosco, mas ele vai estar com você, em vós, dentro, tá? Então, a volta dele foi esse benefício para nós, de o Espírito Santo dele vir e estar dentro do nosso corpo. Pode passar, Dani. Jesus, limitado a um corpo, não podia estar com todos os seus filhos ao mesmo tempo, em todos os lugares. Quando eu era criança, eu ficava pensando, eu não entendia nada, não conhecia a Bíblia, né? Então eu pensava assim, no dia que, né, eu era muito católica, quer dizer, minha mãe era católica e a gente fazia o que ela mandava. Então tinha aquelas procissão na sexta-feira santa, aquelas coisas, e a minha mãe falava, né, que Cristo morreu e aquela coisa, e eu ficava revoltada, eu não queria que Cristo tivesse morrido. Eu falava, puxa, Cristo é tão bom, por que que ele morreu? Ele não podia ter feito alguma coisa para ele não morrer? Eu não entendia que a morte dele era o que podia me dar vida, porque eu não tinha esse entendimento, né? Então eu achava, mas, puxa, ele era poderoso, por que ele não fez alguma coisa? Deixaram esses homens matar ele. Ficava indignada com isso daí. Eu não queria que ele tivesse morrido, né? E a gente tem que entender que aqui Jesus, eu nem sei por que eu estava falando isso aí, gente. Tô tendo esses. Mas Jesus, limitado a um corpo, não podia estar com todos os seus filhos ao mesmo tempo e em todos os lugares. Mas quando ele morreu, né, e voltou para o céu, então ele poderia ao mesmo tempo ele olhar aqui e ver todo mundo ao mesmo tempo e poder estar suprindo a tudo aquilo que a gente precisa. Pode passar, Daniel. A vinda do Espírito Santo, Deus passou a morar em cada filho que crê em Cristo como seu Salvador. Olha só que coisa maravilhosa. Nós somos portadores do Espírito Santo. Então, isso é união de corpo. O nosso corpo também está sendo usado agora. Não só a nossa alma, o nosso espírito, mas também o nosso corpo.
Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem retiverdes serão retidos. O Espírito Santo tornou possível um relacionamento íntimo com cada pessoa que o recebesse. Olha só. Então, o que faz a gente ser um com Deus hoje? O que faz é o fato de que Deus habita em cada crente, em cada pessoa que crê em Jesus como Salvador. Então, nós não precisamos de estar indo em algum lugar, como a mulher samaritana perguntou. Era uma pergunta, eu achei muito inteligente, que tira a dúvida de muitas pessoas até hoje. Ela disse: nossos pais adoravam nesse monte, vocês que são judeus, diz que é em Jerusalém que se deve adorar. Aonde? Ela queria saber aonde que podia adorar. Aí ele falou: mulher, vai chegar a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que Deus procura. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E por que a gente pode adorar ele em espírito? Porque o Espírito Santo dele se tornou um com o nosso espírito. Aquele espírito que nós recebemos de Deus, porção de Deus, que torna a gente vivente para todo sempre, ou no céu ou no inferno, a gente nunca vai ter uma extinção. Então, nesse momento que a gente recebe o Espírito Santo, o que acontece ali que nosso espírito que estava morto, ele é vivificado e, isso aí se torna possível a gente ter um relacionamento íntimo com Deus, falar com Ele, porque agora nós podemos, através do nosso espírito, com o Espírito de Deus, ter esse relacionamento, tá? Pode passar, Dani. Jesus deixou de morar na terra em um corpo e passou a morar na terra através dos corpos e vidas daquele a quem perdoou o pecado por seu sangue. Essa frase aqui é muito bonita. Então, ele deixou de morar na terra em um corpo. Lembra que eu falei que ele era limitado no corpo, ele não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares. E quando ele deixou de morar aqui nessa terra, quando o corpo dele foi ressuscitado e ele voltou para o céu, voltou para o Pai, e o Espírito Santo dele veio, né, na terra, e através dos corpos e vidas daquele a quem ele perdoou, que somos nós, ele voltou a viver aqui na terra. Então, por isso Jesus está aqui na terra. O corpo pelo qual Deus se revela hoje ao ser humano é a igreja. Então, por isso a igreja a igreja tem o Espírito Santo, né? Pessoas salvas que são portadoras do Espírito Santo, elas tornam Deus visível ao mundo, tá? Quando a igreja prega a verdade, ela é uma igreja comprometida em ensinar a palavra de Deus, a autêntica palavra de Deus, e quando ela é composta de pessoas realmente salvas, porque não é todo mundo que está lá dentro da igreja, muitas pessoas que estão lá na igreja não aceitou Cristo ainda. Uma amiga minha falou, ela pediu assim, olha só, a gente tem um grupo que a gente ora junto, né? E ela, essa semana, ela falou assim, olha, nós precisamos orar por pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm salvação. Ela falou, tenho percebido isso dentro da minha igreja e vejo outras amigas e pessoas que falam isso, que tem muita gente nas igrejas que estão ali, né, com toda religiosidade, vai todo domingo, mas não tem entendimento, ainda não aceitou Cristo de verdade, não fez uma decisão por Cristo. E tem pessoas que já até batizada, tá ali seguindo o roteiro, mas não teve esse encontro com Cristo.
não aceitou, ele não teve esse entendimento de que Jesus morreu para pagar o seu pecado. E então a gente pensa assim, né? Que Jesus hoje ele está visível através da sua igreja, da igreja a quem ele comprou com o seu próprio sangue. É por isso que eu fico sempre penso assim que aqui na igreja a Bíblia fala que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e ele espera encontrar a igreja dele que jeito? Sem mácula, sem mancha, sem defeito, né? Como uma noiva adornada para o seu pro noivo. Então, principalmente depois que aconteceu esses 2 últimos anos, com essa pandemia, com esses problemas, dá a impressão que as pessoas, tudo aquilo que estava no coração deles para fazer, parece que eles acharam assim, não, não vai ter mais igreja, não vai. Eles esquecem que Deus não morre, né? Se um dia acabar, se, por exemplo, se houver uma perseguição terrível no mundo, e a igreja for dispersa, como já foi no passado, né? A igreja primitiva aconteceu isso, outras épocas, a gente não tem essa matéria no seminário, um dia eu espero ensinar vocês, que fala da história das igrejas, de como teve a idade das trevas, como a igreja de Cristo foi perseguida, né? Desde a época de Paulo, Saulo, depois que ele se converteu, quantos outros perseguidores se levantaram para exterminar a igreja de Cristo. Mas Jesus ele falou assim que a porta do inferno não ia prevalecer diante da igreja dele, né? Então, gente, eu penso que se hoje acontecesse uma perseguição terrível e espalhasse, que a gente não pudesse ter mais aqueles prédios ali com pessoas reunidas dentro, ia acabar a fé? Eu fiquei pensando nisso na pandemia, porque não todos, é claro que tem muitas pessoas que ficaram fiéis. Eu acho que talvez esse período apurou o ouro, né? Apurou, assim, quem ama Cristo mesmo, não quem é o melhor, porque não tem ninguém melhor. Nós todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Nós estamos na presença de Deus pelo merecimento de Cristo. Não é para mostrou quem é o melhor cristão, quem é o melhor crente. Se a gente voltar para isso, a gente começa de novo errar, porque não é pelo merecimento de ninguém, não é pela religiosidade, mas a gente vê o amor das pessoas que permaneceram fiéis, né? Que não se perdeu nesse período, porque muitos se perderam. Mas, na verdade, não se perderam no período da pandemia, já estavam perdidos dentro da igreja. Então, qual é a igreja que Deus vai se revelar ao mundo? Deus vai se revelar através dos crentes, a quem ele perdoou pelo seu sangue, aqueles que entregaram a sua vida e foram comprados. Se um dia Deus vier, né, buscar, o dia que Jesus vier, não é se, não, porque ele prometeu e ele vai cumprir. O dia que Jesus vier buscar a sua igreja, eu fico pensando, né? Igual ele falou, o dia que o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. Então, eu fico ali pensando de quantos daqueles que tem ali vão com ele, são pessoas habitadas pelo Espírito Santo, que já creu, já aceitou Jesus verdadeiramente, né? Então, é muito importante não só aceitar Cristo é para nossa salvação. Quem aceita Cristo vai morar no céu. O batismo é para você estar fazendo parte, né? Tá sendo um com Deus também em corpo, fazendo parte do corpo dele aqui na terra, que é a igreja. Passa, Daniel, por favor. A igreja é a moradia de Deus na terra, tá vendo? Seu templo presencial. Essa palavra tem sido tão usada, né? É online ou presencial? Então, Deus, ele não é online, não.
Deus é presencial. Através de que forma que Deus é presencial? Através da sua igreja, que é habitada por Ele aqui na terra. Olha lá, em Efésios 2, 19 a 22, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de Jesus Cristo, e de que Jesus Cristo é a pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce, templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificado para a morada de Deus em espírito. Aqui ele ele comparou a gente como um edifício, né? Cristo é a pedra fundamental, é o alicerce, e a gente, cada um de nós é uma pedrinha, uma pedra viva que vai edificando esse templo de Deus aqui na terra, que manifesta a presença dele aqui. Então, como Deus vai ser visto aqui? Através da igreja que se mantém pura, da igreja que se mantém noiva, adornada, esperando o dia que o noivo voltar. Então, nós estamos edificando esse tempo para Deus. Então, nós precisamos de cuidar, porque nós somos o tempo presencial dele aqui, a forma com que ele pode ver, as pessoas podem ver Deus aqui, a glória de Deus aqui na terra. Pode passar, Dani. Deus nos manda amar, não foi? Em união de propósito. Ele nos manda amar, encorajar, exortar, admoestar uns aos outros para que o corpo seja forte. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas são doloridas, mas doloridas de uma forma que elas só gostam dessa primeira palavra aqui porque elas não entendem realmente o significado. Elas gostam de ser amada. Mas o amor é que amar alguém é você ter coragem de falar, de admoestar ela, de chamar a atenção dela, mesmo correndo risco dela ficar com raiva de você, você arrisca o seu amor para poder livrar elas de algumas coisas. Então, mas as pessoas têm entendido o amor de uma forma errada. Eles acham que amar é você concordar com tudo que a outra pessoa faz. Então, isso aí não dá crescimento espiritual para a Igreja de Cristo. O que dá crescimento é a gente amar com o amor de Deus, a gente ter compaixão, a gente ter empatia, mas também a gente ajudar aquelas pessoas a crescer à medida da estatura de Cristo. E se tiver algo que não está certo, você fala com jeito, com mansidão e com temperança, para que aquelas pessoas possam se corrigir, né? Encorajando aqueles que estão desistindo pelo caminho, exortando, né? Uns aos outros para que o corpo seja forte. Quando está todo mundo edificado dessa forma, o corpo vai crescendo forte. Aqui tem um versículo: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então, exortar uns aos outros não é muito fácil, né? Porque, como eu falei, nem todo mundo está disposto a ouvir admoestações, porque nós somos humanos e os humanos têm uma mania de achar que está sempre certo. Assim como Adão e Eva, eles, embora tinham sido avisados que o dia que eles desobedecessem, eles iam morrer, eles iam sair da presença de Deus. Mesmo assim, eles se justificaram, tentaram provar que a culpa, na verdade, foi de Deus, porque Deus que tinha dado aquela mulher para Adão,
A mulher falou que foi a serpente, né? Que Deus, inclusive, tinha criado aquele bicho. Então, a culpa era de todo mundo, menos dos próprios que estavam culpados. Então, é difícil exortar alguém, mas nós precisamos fazer isso, ajudar as pessoas a chegar junto com a gente nessa corrida, né? Animando, né? Mostrando com jeitinho, animando e é nesse sentido também, de mostrar quando alguma coisa não está bem, não está legal, tá? Pode passar, Dani. Quando a igreja está ativa, dessa forma que eu falei, está terminando já, viu, gente? Quando a igreja está ativa, Deus se torna visível ao mundo. Então, esse versículo, vocês veem que eu falo ele direto, porque é um versículo que eu gosto muito. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Decora esse versículo, escreve na capa da tua Bíblia, escreve em algum lugar lá na geladeira, escreve em alguma coisa para você decorar. Então, ninguém viu Deus, né? A geração que estava no mundo quando Jesus esteve aqui, viu Jesus, né? O Deus encarnado, o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós, mas nem a nossa geração viu Jesus. Então, ninguém jamais viu Deus. Mas se nós amamos uns aos outros, amamos dessa forma que a gente acabou de ler o versículo, amando, admoestando, encorajando, que as pessoas olham para aquele grupo de pessoas e falam, gente, essas pessoas realmente têm Deus no coração. Se a gente for uma igreja dessa forma, Deus vai estar em nós, claro, e em nós é perfeito o seu amor. Deus vai se tornar visível ao mundo. Já pensou que legal a gente poder ser um com Deus em corpo e através desse corpo, através da maneira que você age dentro do corpo dele, que é a igreja, Deus se torna visível ao mundo. Não é bacana? Isso aí é demais. Isso aí é união total, união de espírito, união de pensamento, de propósito e de corpo. É Deus se unindo por completo com a gente. Tem mais um, Daniel? Olha lá, Deus quer uma igreja unida e forte, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, é um corpo só, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muito, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como ele quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas só um corpo, que é a igreja. Então, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Então, é interessante que Deus, ele comparou a gente primeiro ele comparou a gente como um edifício onde ele é a pedra fundamental e nós somos as outras pedras vivas que vamos edificando um templo onde ele é manifestado ao mundo. Agora ele compara a gente como um corpo. Ele é a cabeça e nós somos os membros. Um é olho, um é boca, um é nariz. E cada um tem sua função e cada um é necessário, é insubstituível na sua função, naquilo que ele faz. Não, por isso, não tem como você falar,
eu vou sair dessa igreja porque eu não gosto do povo aqui, não sei o quê. As pessoas não têm entendimento o que é uma igreja. Porque a igreja sou eu. Se eu falo mal da minha igreja, eu estou falando mal de mim. Então, se eu falar, eu vou sair dessa igreja porque eu não gosto, é a mesma coisa da mão falar, eu vou sair desse corpo porque eu não gosto desse corpo. Então, o que, que vai acontecer com essa mão se eu cortar a minha mão? Porque eu quero sair do corpo, porque eu não tô, a minha mão não está gostando do meu corpo, ela vai morrer, né? Porque parte do meu corpo, eu já perdi parte do meu corpo, porque eu tive câncer, vocês sabem disso, e parte do meu corpo que foi retirada, às vezes eu fico pensando que estranho. Morreu, né? Porque o que, que vai acontecer? Eu não sei nem o que, que eles fazem, mas morre. Então, eu não, quando eu saio, eu me rebelo contra a igreja e falo, eu não quero saber dessa igreja, eu não gosto dessa igreja, porque eu não gosto dessas pessoas, eu estou falando dos membros do meu próprio corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, estou falando mal até de Cristo. Então, é uma coisa muito séria. A igreja é de Deus, a igreja é de Cristo, e é a forma que a gente tem para nos tornar um corpo com Ele, tá? Vamos passar aqui. Devem ter uns pessoal aqui falando. Desculpa aí, gente? Devemos ser fiéis em reunirmos, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, nós precisamos de admoestar uns aos outros. A gente não deve deixar a nossa congregação. Isso que é importante, nós não podemos deixar a nossa congregação, a nossa reunião, como é costume de alguns. Desde aquele tempo era costume de alguns. Aí antes nós devemos encorajar uns aos outros. Quando aquele dia vai se aproximando, qual dia? O dia da gente estar junto. Então, fala para a pessoa, o que está acontecendo, irmão? Você não está indo, né? Tem uns que não vão gostar, mas esse aí é o que Deus mandou a gente fazer. Nós somos parte desse corpo, nós não queremos que nem um membro morre nesse corpo. Pode passar, Dani. Veja então, Jesus é a cabeça e ele é o cérebro, e nós somos o corpo que efetua o trabalho sobre a terra. Tá vendo? Ele é a parte pensante. Se nós somos um com ele em pensamento, nós vamos ser um com ele em propósito e em corpo, porque o nosso corpo e os nossos propósitos vão atuar em prol dessa mente pensante que é Jesus. Nossa maior tarefa como igreja é encorajarmos e motivarmos uns aos outros. Já parou para pensar isso? Além de espalhar o evangelho sobre a terra. Porque essa aí já é a nossa atividade principal. Mas a nossa tarefa como igreja, quando a gente está reunido como igreja, é encorajar e motivar uns aos outros para permanecer fiel, esperando a vinda do nosso Senhor. Tá? Acho que acabou agora, né, Daniel? É isso aí, gente. Acabou um com Deus. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês possam tirar proveito disso, colocar em prática, tá? E saber que nós podemos ter uma intimidade com Cristo, podemos ter um relacionamento com Ele, que ser um cristão é algo mais do que ser um religioso que vai todo final de semana para a igreja. Ser um cristão é ter um relacionamento com Deus, ter uma intimidade com o nosso Deus, trabalhar nesse processo de crescimento, de cada dia mais ser parecido com Jesus, cada dia mais deixar o nosso corpo disponível para a obra dele aqui na terra, através do nosso amor, manifestar Deus, que é invisível, fazer que ele se torne visível aos outros seres humanos aqui. Para quê? Com a finalidade de que eles creiam também em Jesus e tenham vida eterna em seu nome. Tá bom?
Alguém quer falar, fazer alguma pergunta? Hã? Aline? Só agradecer, Sônia. Foi muitos aprendizados que a gente teve. Aprender a ter mais comunhão com Deus sempre, né? E quando a gente abre o coração para Cristo, Cristo está ali sempre pronto a nos ouvir, né? É isso mesmo. Solzinha? Só queria te agradecer por se deixar usar, ter essa comunhão com Deus, essa união de propósito com Deus que tem edificado muito as nossas vidas. Amém, Sol. Que Deus Deus te abençoe imensamente. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que se vocês puderem, ensina alguém próximo de vocês, não fica preocupado se você vai saber. Você tem um livrinho aí que o Daniel colocou, ensina alguém, do jeito o que você aprendeu, você coloca. Eles, eu tenho certeza que o pouco que eles aprenderem vai mudar a mente deles com relação a ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Cassinha, fala aí. Você já fez um com Deus, né? Outras vezes. Eu já fiz, mas faz tempo, então foi ótimo poder aprender, porque a cabeça da gente vai esquecendo tudo, né? Mas Você foi acha? muito bom. Uhum. Deu para aprender um pouco, né? Deus, muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Amém. Irmão Aurelino? Uma ótima lição. E Tá meio cortando aí a importância da gente estar reunido na igreja. Que Jesus ele apareceu, ele falou para a igreja, depois ele soprou sobre a igreja. O Espírito Santo está presente, né, irmã? Isso. Quantas bênçãos perde o culto, né? Perde quem não está presente, né? Como Tomé perdeu aquele dia, né, de ver o Senhor. E depois, quando falaram para ele ainda não acreditou muito, não. É isso mesmo. Mas olha, Daniel, quer falar alguma coisa, Dani, também? O áudio do Eu irmão. também só agradecer também, né? Esse curso que Deus nos permitiu estar realizando, né? E podendo ensinar, né? Cada um aqui, né? E que a gente nunca esqueça, né? Que isso aí, para nós, a gente tem que praticar isso, colocar isso na nossa vida, né? E poder compartilhar, que nem a Sônia falou, ensinar alguém, porque isso é o princípio, né? Para quem que aceitou Jesus como Salvador e fica perdido, e agora? O que eu tenho que fazer? Né? E com Deus praticamente é isso, né? Ele te mostra o que Deus quer que você faça, né? Como você deve agir, né? Como você deve estar servindo, obedecendo a Ele, fazendo a vontade dele. Então, eu gosto muito de fazer esse curso, você sabe? Por isso que eu estou sempre junto com ela aí. Eu sempre gosto de estar estudando sobre esse curso aí, né? E que os irmãos possam ter sido abençoados aí durante esse curso e possam colocar em prática, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Estuda de novo o livrinho. Esse curso a gente faz todo ano, né, Sônia? Às vezes eu faço 3, 4 turmas no ano. E se quiser fazer de novo, pode fazer, né? Sempre convida, estou sempre mandando convite para os irmãos, né? E pode chamar mais gente, chama vizinho, pode chamar quem quiser, né? Esse é um curso aberto para qualquer um, né? Não é só para as igrejas, né? Uhum. E nós vamos colocar no boletim também do seminário, a gente vai colocar aqui a nota e a conclusão desse curso, porque faz parte, além dele ser ele é um curso à parte, mas ele também vai entrar na grade do seu seminário, tá bom? Então, eu queria agradecer vocês por ter sido fiéis, tá?
e deixa Deus usar a vida de vocês, e é maravilhoso. Deus é muito bom, ainda quando as coisas não vão muito bom, do jeito que você imagina, Deus é bom. Guarda isso, Deus é bom e nós precisamos ter esse relacionamento com Ele. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você, tá? Então, Irmão Daniel, ele socorreu esse sabor. Então tá, gente. Então eu quero dizer para vocês que amanhã não percam a aula, né? E nós vamos ter a aula amanhã sobre o Paulo. E vão ficar 2 personagens que nós vamos trabalhar eles no próximo semestre, em janeiro ou fevereiro, tá? Eu queria pedir para vocês convidar pessoas para fazer o nosso seminário. Eu acho que eu não tenho a data ainda de volta, mas é no final de janeiro ou começo de fevereiro. Amanhã a gente vai ter a última aula e vocês vão tirar uma férias e continua lendo a sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Não, a gente não pode tirar férias de Deus, tá? A gente vai ter férias do seminário, que é para a gente planejar as novas coisas para o ano que vem. Vão ter matérias boas, não percam. Incentiva pessoas na sua igreja para fazer, tá? E você volta também, não vai abandonar, tá? Vamos até o fim junto, porque quem sabe a gente faz uma formatura em alguma dessas igrejas aqui representada, para vocês receber o diploma do seminário de vocês, tá bom? Deus Eu abençoe quero vocês. lembrar, Sônia, antes das tarefas também, né? Quem puder já fazendo essas tarefas aí, eu vou dar um prazo aí também, para mim poder corrigir, porque eu quero mandar um certificado para cada um de vocês, vou pegar o endereço de vocês, entendeu? Para você estar recebendo esse certificado que fez junto com a gente esse curso. Todo ano a gente faz isso. Quando é online, vai o certificado à parte, né? E depois ele entra lá no teu boletim de seminário também. E esse final de ano está muito corrido para mim e para o Daniel, mas vocês já têm a nota, os outros professores, quem está fazendo as outras matérias já tem a nota de vocês, da minha matéria também. E assim que o Daniel tiver um tempo, ele vai organizar os boletins e vocês vão receber o boletim com as notas das matérias que vocês concluíram. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Tá ok? Vocês estão aí ainda? Então tá bom, gente. Então fica com Deus, uma boa noite. Deus abençoe o descanso de vocês, tá? Ó, com Deus. Amém. Fica com Deus também. Deus abençoe.